Hoje eu quero falar com vocês algo interessante, algo que Deus vem falando ao meu coração já há alguns dias. Mas como a gente estava na escola da cura, eu não pude falar desta palavra. E hoje nós vamos falar isso. Judas, capítulo de número 1, na verdade, Judas 1, né? Só tem um capítulo. A partir do versículo 1 adiante. Estou muito feliz que você veio aqui para ouvir a palavra. Amém, gente? E se fortalecer em Deus. A Escola da Cura foi uma bênção esses 5 domingos, onde nós oramos, nós intercedemos, pessoas receberam curas, pessoas foram abençoadas, pessoas entenderam. Recebi um testemunho esses dias pelo WhatsApp. Uma senhora disse assim: pastor, estava muito frustrada depois de ter feito muitas campanhas e a minha filha não ficar curada. Então ela estava frustrada. E a Escola da Cura é para isso, é para tirar frustrações. É para voltar as pessoas a perseverar. Jesus orou para um homem, Jesus cuspiu no olho dele, colocou a mão nele, levou para fora da aldeia para a turma não escandalizar com a cuspida, né? Depois ele fez a mesma coisa com um homem mudo, levou separado do povo e cuspiu na língua dele, para as pessoas não escandalizar. E foi muito bom, porque ele cura até com a saliva. Por quê? A multiforme graça. Quando nós ensinamos aqui na Escola da Cura, ela mandou o testemunho, acho que até coloquei lá no grupo da igreja. Ela disse: pastor, eu estava frustrada, mas agora eu aprendi que eu tenho que perseverar por causa da multiforme graça. Ele não curou daquele jeito, mas ele pode curar de outras formas. Então, a Escola da Cura, ela tem isso, e de vez em quando a gente faz aqui para levar entendimento e também ministrar sobre todos. Olha o que diz aqui, é o versículo 1 adiante. Vamos ler aqui, Judas, é o capítulo 1, só tem um. Eu quero ajudar você a entender muitas coisas, vem comigo aqui. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai, e conservados em Jesus Cristo. Esta carta ele estava escrevendo a quem, gente? Aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus. Muito bem. Algumas pessoas, elas são chamadas, mas a Bíblia diz que nem todos que são chamados são escolhidos. O livro sagrado está nos orientando nesta palavra. Ele fez questão de escrever uma carta específica, que tem palavras que é para todos, e tem palavras que são específicas. Existem coisas aqui na Bíblia que são para os ímpios, e existem coisas na Bíblia que são para nós, os que cremos. Então esta carta de Judas, ele fez questão de dizer: isso aqui é para aqueles que são chamados e santificados em Deus Pai. O que significa ser santificado? Separado para Deus. Então todas as pessoas que se separam para Deus, elas estão se santificando. Santidade não tem nada a ver com aquela pseudo piedade. Tanto é que o apóstolo Paulo ele fala: muitos têm aparência de piedade, negando na eficácia. Que é a hipocrisia. O nome correto é hipocrisia. Pseudo é falso. Então, quando nós estudamos isso aqui, você vê que ele manda a palavra de Deus aqui aos que são santificados, aqueles que se separaram para Deus e aqueles que são conservados em Jesus Cristo. Os que são conservados em Jesus Cristo são aqueles que continuam perseverando, apesar de, quem entendeu? Apesar de ter bandidos no nosso meio, nós continuamos conservados. Apesar de ter pessoas incrédulas, mentirosas, apesar de ter pessoas que não têm compromisso, apesar das lutas, apesar das decepções,
nós vamos continuando perseverando e nós vamos sendo conservados em Cristo. O que nos faz perseverar em Cristo? Esperança. Então, por que eu tenho esperança? Porque o céu é real. Por que eu tenho esperança? Porque Deus ouve oração. Por que eu tenho esperança? Porque Deus vê lágrimas. Por que eu tenho esperança? Porque a unidade funciona, a comunhão funciona, a adoração funciona, a oferta funciona, o dízimo funciona, o arrependimento funciona. Então, se eu estou nesse ambiente de Deus, eu posso desfrutar de todos esses recursos espirituais que são agentes de transformação. A oração, a perseverança, a fé, a unidade, o louvor, a oferta, tudo isso são agentes de transformação. A Bíblia Sagrada diz aqui que ele manda uma carta para os conservados em Cristo. Vejam só, na sequência. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e expor-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue a vós. Ele estava escrevendo esta carta, pode acender. Ele estava escrevendo esta carta para um povo, e o intuito desta carta é para eles batalhar pela fé que uma vez foi dada. Pessoal, a palavra de Deus, ela é atual. Se nós não batalharmos pela fé que uma vez nos foi dada, nós vamos naufragar. Entenda que a fé, ela não é uma ideia da religião. A religião não consegue trazer fé. Somente a palavra. A Bíblia diz que tudo que foi feito pela palavra. E Deus, para nós termos comunhão com Deus, Ele fez a palavra dEle para falar conosco, produzir fé, para que nós tivéssemos acesso a Ele, porque sem fé é impossível. Então a palavra produz fé para eu ter acesso ao autor da fé. Então a palavra de Deus é uma ideia de Deus para produzir fé, para termos acesso a Ele e, consequentemente, acesso ao que Ele tem para os que creem. E Judas escreveu a carta com muita... Ele falou: pessoal, eu tive por necessidade de escrever a exortar exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, qual é o conselho? Batalhe pela fé que te foi dada. A tua fé vale mais do que dinheiro, irmãos. A tua fé vale mais do que bens. A tua fé, ela te dá acesso ao Senhor dos Senhores. A tua fé te dá acesso a milagres. A tua fé, ela faz você, como nós aprendemos na semana passada, de você um exército de um homem só. Quando você tem fé, você passa a ter entendimento. Deus não pediu para Ana dar o filho dela, mas ela deu. Deus não pediu para Davi matar o gigante, mas ele entendeu que tinha que matar o gigante. O Davi saiu de casa, não foi para matar gigante. Ele saiu de casa para levar pão e queijo para os seus irmãos. Ele foi lá para honrar o chefe da guarda, levou para ele leite ou vinho, alguma coisa assim. E chegou lá, ele viu aquela situação, ele teve que entrar na guerra. Existem guerras que a gente não quer entrar, mas a gente tem que entrar. E a gente vai vencer. Amém. Esta batalha que você não queria ter entrado, mas você teve que entrar, você já venceu ela porque você tem o Senhor dos Senhores. Amém. Batalhe pela fé que te foi dada. Você tem que lutar pela tua fé
Igual você luta por aquilo que você tem tanto valor que você não quer perder. Tem pessoas que já não estão mais batalhando pela fé, irmãos. Não, para ela tanto faz, tanto fez. Não quer vir ouvir uma palavra. Não quer fazer parte do corpo de Cristo. Tudo coloca obstáculo. Então o conselho é: batalhe pela fé que foi entregue aos santos. Batalhe pela fé. Não perca ela. Muitos perderam a fé. O que pode sufocar a nossa fé? Os inimigos da fé, que outra vez nós aprendemos aqui na igreja. Os inimigos da fé. Fala um inimigo da fé aí, gente. Fala qualquer inimigo da fé aí, vamos ver. Medo, incredulidade, desânimo. É todo inimigo da fé. E se a gente não colocar isso para correr, a gente vai deixar a fé ser sufocada e ela vai naufragar. Então, primeira coisa, esta palavra específica para o povo de Deus, e o conselho é batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que é santo mesmo, gente? Separado para Deus. Na nossa cultura cristã, no Brasil, a cultura cristã católica, ela tem os santos, né? Não estou falando mal, estou fazendo uma analogia para ensinar a igreja. E eles têm os santos dele, aí tem lá o Santo Antônio, alguma coisa assim, o São Benedito, São Sebastião. Aquilo para eles é santo, dentro da doutrina deles. Dentro da nossa doutrina, santos são aqueles que são separados para Deus. Então todas as pessoas, você que se separa para Deus, para buscar Deus, para ler a palavra, para ouvir a palavra, nós somos santos. E somos santificados quando nós fugimos do mal, fugimos das tentações que nos vêm. Pastor, estou sendo tentado de uma tal maneira, tentada de uma tal maneira. O que eu tenho que fazer? Fazer o que Jesus ensinou: orar para não cair em tentação. Pastor, eu caí em tentação, o que eu tenho que fazer? Você tem que se levantar, porque o diabo quer te ver caído na tentação. Por isso que Jesus disse: oreis para que não venha cair em tentação. A tentação, ela leva à queda. A tentação, ela tem o objetivo de levar à lona. Então, se nós caímos na tentação, estamos caídos. Por isso que a Bíblia diz que o justo cai, mas ele não ficará prostrado. Por quê? Porque a misericórdia, ela nos levanta. E não fica você frustrado porque você caiu numa tentação. Se você se arrependeu, já está tudo certo. Porque você não pode ficar caído. Por quê? Porque você tem que perseverar, batalhar pela fé que te foi dada. E se você ficar caído, você vai naufragar na fé. Vejam na sequência o que diz aqui, vejam só. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse juízo, homens ímpios que se converteram em dissolução à graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele falou: alguns se converteram e se infiltraram no nosso meio. Eles se infiltraram, pode acender, filho, por favor. Eles se infiltraram no nosso meio. Alguns se infiltraram no nosso meio. Você está entendendo porque tem muitos problemas? Você está entendendo porque tem muitos escândalos? Por quê? Primeiro que são humanos. Pode vir escândalo de qualquer lugar. Mas isso não pode me impedir de batalhar pela minha fé. O diabo quer que eu pare de batalhar pela minha fé por causa daquilo que hoje, então, com a rede social, o que mais tem é lixo chegando, de pessoas tão falhas quanto a gente. E às vezes as pessoas, elas ficam lá como se elas fossem mais santas do que aquela pessoa, dando lição de moral. Quem já viu isso? Sabe por quê, pessoal? Porque
eles são meninos na fé. Quem é crescido na fé não se importa com isso. Fizeram um filme falando mal de Jesus. Jesus não está nem aí com isso, irmão. Porque ele ama as pessoas. Mas ele é justiça também. Um dia ele vai fazer justiça. Mas aquelas pessoas, elas podem se arrepender. As pessoas estão tomando dores que não são dela. Quando ela tem que batalhar pela fé que ela recebeu. Esquece tudo, irmão. Batalhe pela fé que você recebeu. Batalhe pela fé que você recebeu. Lute para você não perder a tua fé. E para você não perder a tua fé, você tem que entender que muitos se introduziram no nosso meio. Como está escrito, homens que se convertem em dissolução. O que é dissolução? É fazer o que agrada a ele mesmo. Muitos se introduziram no nosso meio, não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a vontade deles. E muitos estão fazendo a vontade deles, e outras pessoas estão se escandalizando, quando na verdade ela tem que batalhar pela fé que ela recebeu. Então, qual é a palavra rema que nós estamos recebendo de Deus hoje? Nossa fé precisa ser protegida. E nós precisamos batalhar por ela. Uma das formas da gente não deixar a nossa fé naufragar é a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Amolando o machado. Ouvindo uma palavra. Recebendo entendimento. A semana passada nós falamos aqui que revelação é entender. Foi tirado do véu, você entendeu, trouxe a luz. Uma vez a mulher falou assim: pastor, lá em casa só eu sou da igreja. Eu falei: não tem problema, vai batalhando pela tua fé. A Bíblia diz que ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama. Existem luz debaixo da cama. Ela é luz, é filho, mas é pródigo. Não deixou de ser filho, mas também não está perto do pai. É luz, mas está debaixo da cama. Jesus disse que a luz tem que estar no velador. E a Bíblia diz que quando a luz está no velador, ela ilumina todos que estão em casa. Então, pessoal, batalhe pela tua fé. Seja uma luz no velador. E a Bíblia diz que quando a luz está no velador, ela ilumina todos da casa. Se você estiver na sua posição de homem de Deus e de mulher de Deus, você tem autoridade para iluminar todos que estão na casa. A tua fé, ela dá cobertura para eles. Quem está entendendo a palavra? É isso que Jesus quis dizer. Então eu falei para ela, irmã, se você estiver no velador, todos que estão da tua casa participam. Esse microfone aqui já é. Eu tenho que falar no microfone, senão não sai na live, pessoal. Então, essa palavra, ela vem nos ajudar, vem trazer entendimento. Eu disse para ela, quando a senhora está no velador, na sua posição em Cristo Jesus, está funcionando normal? Quando você está na sua posição em Cristo, você ilumina todos os que estão na casa. Ah, pastor, sou sozinha lá. José foi sozinho para o Egito, irmãos. E lá no Egito, ele foi colocado no velador. Deus honrou ele. E toda a casa dele entrou debaixo dessa cobertura de luz. Ele abençoou todos da casa dele. É isso que Deus está nos ensinando. Vamos voltar aqui para a gente poder concluir o nosso ensino. Vejam isso. Versículo 5, vejam só. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, depois destruiu
os que não creram. Olha que interessante. O Senhor Deus, Ele tirou um povo no Egito para levar para a terra prometida. Mas olha o que está escrito aqui. E depois, destruiu depois os que não creram. Então, muitas pessoas, elas estão debaixo de uma cobertura de Deus. Muitas pessoas estão debaixo da palavra, elas creem, mas não batalham pela fé e perdem a fé. E quando perde a fé, mesmo tendo a promessa, morre no deserto. Esse povo que foi destruído aqui, os que não creram, os que não batalharam pela fé, não creram, esse povo tinha promessa. É o povo que saiu do Egito para entrar na terra prometida. Tinha o Deus vivo, tinha líder, tinha a palavra, tinha a promessa. Mas eles deixaram a fé deles naufragar. A fé deles naufragaram por quê, irmãos? Porque no deserto não tinha comida, com cores de comida, com cheiro de comida, mas tinha maná, que tinha toda a substância nutricional da alimentação, de uma refeição completa, tinha no maná. Tinha tudo ali. Mas porque eles estavam vendo algo que não agradava os olhos, eles começaram a murmurar. Não murmure. 1 Coríntios 10:10. A murmuração fez com que os nossos antepassados entregassem a sua herança na mão do destruidor. Olha o que aconteceu. Destruiu depois os que não creram. A murmuração fez isso daqui, porque a murmuração é inimiga da fé. E qual é o conselho que Judas está dando? Escrevendo, ele disse: coube a mim exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a vocês. Batalhe pela sua fé. Valorize o tempo que você tem com Deus e para Deus. Valorize um versículo que o homem de Deus te manda. Eu faço questão de mandar pequeno, pessoal. Eu não tenho nem aquele ler mais, né? Do Zap. É pequeno. Porque eu sei que muitos não leem. Mas eu sempre gosto de colocar um versículo e uma breve explicação. Pessoal, aquilo ali é remédio. Aquilo ali, pessoal, é proteção, é um escudo da fé. É palavra de Deus. Batalhe pela sua fé. Queira estar com Deus, queira estar no ambiente do reino. Por isso o Davi lhe disse: mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então ele quis dizer o seguinte: estar na tua presença um dia é mais importante do que estar 1000 dias em um lugar paradisíaco. Ele valorizava estar na presença de Deus. Diga: eu também valorizo. Valoriza, irmão. O Judas estava escrevendo, e olha o que ele disse aqui: Deus salvou um povo e depois destruiu os que não creram. Na sequência, pode passar. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Até os anjos, pessoal, eles deixaram a sua própria habitação. Ou seja, teve anjos que a gente sabe hoje que são os anjos caídos, que são os espíritos malignos que atuam. Eles estavam com Deus, viviam com Deus, mas porque não respeitaram a autoridade de Deus, está reservado para eles prisões eternas. Então, se a gente não guardar a nossa fé, ele está dando um exemplo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, ele está dizendo. Lembra dos anjos? Sim, eles moravam com Deus, habitavam no céu, e agora está reservado
A prisão eterna. Por quê? Porque eles não guardaram o principado. Eles não guardaram a autoridade de Deus, irmãos. Então, se a gente não cuidar da nossa fé, a gente naufraga. Porque até os anjos que moraram no céu já não estão mais lá. Esta palavra de Judas é uma palavra para um povo de Deus, dizendo, não adianta você achar que é o Superman, a supermulher, você tem que entender que se você tem que batalhar pela fé que um dia lhe foi dada, segura com unhas e dentes a fé, persevera nesta fé, mantenha esta fé ouvindo a palavra de Deus no ambiente do reino. Alguns se infiltraram no nosso meio, é verdade. Alguns homens se infiltraram no nosso meio, pensando neles mesmos, mas isso não é suficiente para que a tua fé seja roubada. A palavra de hoje é: mantenha a sua fé. Como nós aprendemos aqui, irmãos, batalhe pela fé que um dia lhe foi dada aos santos. Pode passar aqui, vejam só. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterna. Sodoma e Gomorra, pessoal, foi uma cidade que foi destruída porque o povo, eles perderam a fé e começaram a viver pelos presentes. Ali tinha gente de fé, pessoal. Outro dia eu estava aprendendo uma coisa. Nós falamos assim que um justo faz diferença. E você sabe que outro dia eu estava achando que eu achava que aquele homem lá, como chama o nome dele? O sobrinho de Abraão, fugiu agora, Ló. Lembra que Abraão falou: Senhor, e se tiver 50 justos lá em Sodoma? Foi abaixando, né? Abraão baixou até 10 justos e depois não falou mais nada. E eu achava que nem que nem Ló era justo. Mas depois eu descobri que ele era. Por isso que ele foi salvo, irmão. Ele estava no ambiente errado, mas mesmo no ambiente contaminado, ele preservou a fé. Foi por isso que ele foi salvo, ele e a família dele. Aí nós pregávamos que foi por causa de Abraão também, que Abraão intercedeu pelo sobrinho. A intercessão de Abraão mandou anjos lá. Mas Ló também era um homem que mereceu, porque quem não merece não recebe. Então Sodoma e Gomorra, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. A destruição de Sodoma e Gomorra com fogo foi Deus mostrando: o fogo eterno vai ser assim, para aqueles que não batalharem pela fé. Batalhe pela fé. Você vai vencer. Você vai conseguir. A irmã fez uma pergunta para mim esses dias, e eu estava respondendo para ela, estava perguntando de Judas aqui, e eu respondi para ela dentro da palavra de Deus em Romanos, mas mostrando para ela que aquela pergunta tinha a ver com Sodoma e Gomorra, tinha a ver com situações pesadas. Eles gostavam tanto de homem, irmão, que o anjo chegou lá e eles queriam um anjo. O negócio estava feio, estava pior que agora, pessoal. Olharam uns anjão bonitos chegando lá e falaram: maravilha, hein?
Chegou uns anjão aí, uns homão desse tamanho assim. Os caras foram atrás. O Ló falou assim: ei, eles são minhas visitas, meus hóspedes, não faça nada com eles. Ló ofereceu as filhas dele, jovem e virgem. Os caras falaram: não, nós não gosta disso não. O negócio estava feio, gente. O trem estava bravo. Diga: Deus me livre. Então o negócio é feio desde... Mas olha a luta que foi aqui, irmão. Eles sofreram pena. E muitos estão nesse caminho porque não batalharam pela fé. Hoje é comum você ver homens que eram do altar nesse caminho. Então o que o Judas está escrevendo para quê? Pessoal, batalhe pela fé para você não descer de nível. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse: lembra de onde caíste. Olha só, lembra de onde caíste. Eles estavam aqui em cima, mas eles caíram. Se eles caíram, eles têm que descer de nível. A Bíblia diz assim, ó: arrepende-te e volta-te ao primeiro amor. Então, voltar ao primeiro amor, olha só, lembra de onde caíste. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Então, voltar ao primeiro amor é o mesmo que subir de nível. É voltar para cima. Diga graças a Deus. Então, quando Deus dá essa palavra, Ele está dizendo: eu quero você no nível que eu quero que eu escolhi você para estar nesse nível. Por isso que o apóstolo Paulo disse: pessoal, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu prossigo para aquilo que está diante de mim, porque ele sabia que ele não podia mais regressar. Diga: eu não vou mais voltar. É daqui para frente, pessoal. Então a palavra de Deus hoje para mim e para você é essa: batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. Alguém pergunta: por que você vai tanto no culto? Porque eu preciso batalhar pela minha fé. Eu sei que lá eu vou batalhar pela minha fé, porque eu vou receber a palavra de Deus. Curva a sua cabeça, fecha teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos alcançado. Nós te agradecemos porque o Senhor tem reservado uma palavra para o nosso fortalecimento. O Senhor tem nos colocado na condição de luz, porque a tua palavra nos diz, meu Deus, que se a luz não tiver debaixo da cama, por favor, meu Deus, se algum de nós estamos escondidos debaixo da cama, não estamos fazendo aquilo que precisa ser feito, nos perdoe. Nós queremos estar no velador. Fala para Deus: Deus, como luz, eu preciso ocupar o lugar mais alto da casa. Por isso que o diabo ele trabalha para que possamos cair. Porque se cairmos, mesmo sendo luz, nós não conseguimos alcançar todos da casa. Mas Deus está nos dando uma palavra para que os da casa sejam alcançados, para que todos sejam alcançados. Meu Deus, muitos perderam a fé porque não batalharam por ela, meu Pai. Muitos perderam a fé porque achavam, meu Deus, que não precisava. Achavam que eram religiosos. Não, meu Deus, nós não somos religiosos. Nós acreditamos na palavra e nós sabemos que temos que batalhar pela fé, porque o único acesso que temos a Ti é pela fé, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível, meu Deus, e é pela fé que os antigos alcançaram o testemunho. Meu Deus, o nosso testemunho também será alcançado pela fé. Fala para Deus: Deus, eu vou alcançar o meu testemunho pela minha fé. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todos da minha casa. Eu quero ocupar o meu lugar de luz na minha casa, no lugar mais alto, para que todos recebam da luz que está em mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, batalhe pela sua fé. Fala: Deus, me dê força para batalhar pela minha fé. Me dê entendimento para vencer os inimigos da fé, aqueles inimigos que querem roubar
a minha fé, que querem roubar os meus projetos espirituais, que querem roubar o meu acesso às bênçãos que foram depositadas nas regiões celestiais, que eu posso só alcançar pela fé. Meu Deus, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós aprendemos hoje. Esta palavra foi escrita para aqueles que pertencem ao Senhor. Batalhe pela fé que um dia foi dada aos santos, a fé que recebemos. Meu Deus, é esta fé que vem do céu, que vem da tua palavra, esta fé que vem da tua palavra, que não volta vazia, antes ela faz, meu Deus, em nós aquilo que lhe apraz. Meu Deus, que a tua palavra produza milagre. Não adianta ter a promessa e morrer no deserto. Por que perder uma fé? Fala para Deus, eu já aprendi isso. Diga com toda a sua voz, com toda a sua força, com toda a tua revolta, diz: eu não vou morrer no deserto, eu não vou morrer no deserto, eu vou alcançar a terra prometida, eu vou tomar posse daquilo que Deus tem para mim. Já está determinado no nome do Senhor Jesus Cristo. O querite pode estar secando, mas Deus já ordenou, Deus já deu o comando lá para que a provisão está chegando de outro lado, porque Deus jamais vai deixar aqueles que estão obedecendo a palavra dele em um querite seco. Elias trazia, o corvo trazia para Elias o pão, e ele trazia a carne, ele bebia do rio Querite. Quando o Querite secou, Deus já tinha preparado um outro livramento. Comece a declarar: em nome de Jesus, não vou ficar num Querite seco. Deus já preparou um outro livramento, Deus já preparou um outro milagre. Diga: eu me levanto nesta noite, eu me levanto para defender a fé que um dia foi dada. Eu batalho pela minha fé. Obrigado pela fé que o Senhor nos deu. Não é uma fé religiosa. Fala para Deus: obrigado por me dar uma fé realizante, uma fé funcional. Fala para Deus: eu não tenho uma fé religiosa, eu não tenho uma fé religiosa. Declara: a minha fé, ela é funcional, porque ela move o céu, ela move os anjos. A minha fé move as promessas, move os milagres. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso, fala como Josué e Caleb disse: olha, nós vamos subir e vamos possuir a terra que nos dá o Senhor teu Deus. Tem gigante, mas o Senhor está conosco. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa fé, meu Pai. Obrigado por esta palavra, obrigado por esta palavra que o Senhor nos dá, obrigado por esta palavra que o Senhor coloca no nosso coração. Agora nós estamos sabendo, meu Deus, lembra de onde caíste e volta. Meu Deus, o Senhor não quer ninguém para o chão, o Senhor não quer ninguém embaixo. O Senhor diz: lembra de onde caíste, se arrepende e volta. Eles estavam em cima, por isso que caíram, e quando eles voltam para cima. Fala para Deus: Deus, é em cima que eu vou ficar, porque a luz tem que ficar em cima, a luz tem que chegar a todos. Não vou ficar debaixo da cama. Em nome de Jesus eu vou expor, eu vou usar a minha fé, eu vou usar a palavra que eu tenho crido para viver grandes milagres no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não te desanimes, cante. Não temas mal algum. A luta logo passa. A luta logo passa. Alegria cedo vem. Alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo? Tem alguém chamado Cristo. Sempre vai me consolar. Sempre vai me consolar. Se o coração está ferido, levanta a mão e diz. Levanta a mão e diz: eu sei que tudo posso. Eu posso suportar, não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos, eu sei que tudo posso. Isso mesmo, eu posso suportar, não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Quando a luta vem, parecendo não ter fim, e logo os teus amigos,
Querem te abandonar, querem te abandonar. Tem alguém chamado Cristo? Tem alguém chamado? Sempre vai me consolar, sempre vai me consolar. Se o coração está ferido, se o coração está ferido, levanta as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar, não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos, eu sei que tudo posso, isso, eu posso suportar, não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Diga amém, gente. Amém. Quem crê nisso? Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Pode acender, filho. Amém, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem entendeu isso, irmão? A palavra do livro de Judas, a carta que ele escreveu, ela é específica para os que creem. Ele estava só alertando, pessoal, toma cuidado, porque os anjos também moravam lá no céu, mas estão reservados para prisões eternas. Então, o tempo que você esteve na presença de Deus não é tão importante quanto o tempo que você está na presença de Deus. Porque os anjos esteve na presença de Deus. Então o segredo é estar na presença de Deus. Não estive. Amém, gente? Muito bem. Pessoal de casa, creia nesta palavra, compartilhe. Amanhã nós vamos estar lá no YouTube, ou amanhã ou depois, assim que a Cris, que está movimentando esse negócio da mídia, tiver um tempo, ela vai colocar lá no YouTube para você compartilhar com pessoas esta palavra. Se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, aproveita para fazer isso agora, para poder semear no reino de Deus. Nós estamos precisando de recursos ainda, né? Então envie para poder somar no reino de Deus, em nome de Jesus. Aí na descrição tem o número do Pix. Aproveite e faça isso agora. Você tem a oportunidade de tributar no reino de Deus e proteger a tua vida contra o outro reino. O reino do mal, que também existe e se levanta. Mas quando você tributa no reino, você protege contra aquele outro reino. Beijo no coração. Fique com Deus.